nesse ciclo sobre os efeitos legais, jurídicos da pandemia da Covid-19. Hoje temos a honra e o prazer de receber aqui dois grandes juristas, mestres no Rio Grande do Sul, que têm uma ligação muito íntima com o nosso grupo de pesquisa, Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização, porque foram pesquisadores desse grupo, líderes nos seus tempos, né, premiados na iniciação científica, e hoje, para nossa honra e felicidade, são grandes professores, a professora a doutora Antônia Clé, da Universidade Federal de Pelotas, e o professor doutor Fabiano Menck, aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambos nos ajudando sempre nas redes de pesquisa com a Alemanha e nos grandes temas que nos unem à Alemanha. Hoje a temática é a contratação eletrônica, não é? E não podia ser mais importante nesses tempos de Covid-19. Então, para saudá-los em nome do CDA, eu passo a palavra à doutora Cristiane Killian, por favor. Muito obrigada, Cláudia. Eu gostaria, em nome do Centro de Estudos Europeus e Alemães, então, dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação do público e agradecer especialmente à professora Antônia Clé, que aceitou o convite de falar na nossa conferência, e ao professor Fabiano Menck também por ter aceito participar desta conferência. Então, agradeço aos dois, muito obrigada. E passo a palavra, então, à professora Marcela, que vai falar sobre o currículo deles. Boa tarde a todos, colegas, professores. É uma grande alegria realizarmos o evento nessa tarde. Bom, sobre então o nosso primeiro convidado, o professor Fabiano Menck. Ele é doutor pela Universidade de Kassel, na Alemanha, foi orientado pelo professor Alexander Rosnagel e estudou na Alemanha de 2005 a 2008 com uma bolsa de estudos integral concedida pelo DAD. Ele também é mestre em Direito pela URGS, foi orientado pela professora Cláudia, é professor adjunto de Direito Civil no Departamento de Direito Privado e Processo Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é também professor no programa de pós-graduação de Direito da URGS. É membro fundador do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães e foi o primeiro procurador-chefe do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. A nossa segunda convidada, a professora Antônia Clé, ela é doutora em Direito e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também foi orientada pela nossa querida professora Cláudia. Ela é especialista em Direito Internacional pela URGS, professora de Direito Civil da Faculdade de Direito Federal de Pelotas, professora convidada do curso de especialização Lato Sensu em Direito do Consumidor e Direitos Fundamentais da URGS. É também professora convidada dos cursos de capacitação à advocacia e cursos de aperfeiçoamento na Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Nacional do Rio Grande do Sul. Professores, muito obrigada, agradeço em nome dos alunos e passo então a palavra ao professor Fabiano Menck para iniciar sua fala. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pela professora Cláudia e pela Marcela. Marcela, parabéns pela sua organização. Professora Cláudia, é uma enorme honra estar aqui presente, né? Traz essas memórias do nosso tempo, do grupo de estudos da senhora. Realmente aquilo foi assim inexplicável o que a gente viveu lá, o quanto a gente pesquisou, as experiências trocadas e o quanto essa continuidade, né, existe na nossa academia. Também saúdo a professora Cristiane pela organização toda do CDA, né, competente. Eu até brinco que semana passada a gente esteve aqui também no grupo da professora Cláudia e eu e a Cristiane somos vizinhos aqui de rua, então isso é uma particularidade, estamos muito próximos, né, e no meio digital aqui. E a minha colega Antônia Clé, né, que é uma especialista dessa área, uma honra estar aqui junto com ela, né? Tem uma obra multicitada, eu vou citar inclusive um recurso especial aqui que refere, né, a especialista Antônia Clé, colega da Universidade Federal de Pelotas. Então, Antônia, é um prazer estarmos juntos aqui, né? E eu não posso deixar de saudar, porque é uma coisa muito rara de acontecer,
colegas, a presença dos meus pais. Se a gente olhar aqui, ó, Carlos Henrique Men, que é o meu pai, médico, né? Minha mãe também, Marisa Lima Men, ambos foram professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então é uma honra ter também a presença dos meus pais, que é uma coisa rara, mas talvez os tempos de pandemia e o acesso remoto permitam isso, né? Então, enfrentando o tema aqui nosso dessa tarde, aqui, os contratos eletrônicos, eu fiquei mais encarregado da forma dos contratos eletrônicos. Eu queria dizer que depois eu vou passar, eu vejo se eu passo por aqui uma bibliografia do que eu vou tratar, né, para se alguém quiser ter acesso a algum desses materiais que eu também vou citar. E, bom, a forma dos contratos eletrônicos, qual é a minha preocupação aqui, né, de abordar esse tema? Porque o tema dos contratos eletrônicos ele pode ser bastante amplo, mas aqui eu acho que tem a importância do momento atual, a professora Cláudia ressaltou isso, né? Nós estamos sendo colocados cada vez mais para o meio digital. Antes era evidente isso, mas agora nós não temos mais saída, nós temos que estar no meio digital. E me parece que a celebração de contratos no meio eletrônico é algo irreversível, numa migração muito maior do que a gente vinha realizando, né? O ritmo vai ser maior aqui, a intensidade do meio eletrônico vai ser maior. Então, a pergunta, assim, que eu acho que é relevante é quando a gente começa a migrar mais intensamente para o meio eletrônico, se nós podemos celebrar os contratos no meio eletrônico, né? E mais do que isso, né? Como nós vamos celebrar, né? Então, é uma pergunta que eu acho que é colocada para gestores de empresas privadas, né? No ambiente público também. Vamos migrar, como é que a gente vai fazer isso? O que a gente está utilizando é suficiente? Precisa de regra? Não precisa? Né? Basta o que a gente já tem de direito posto, né? Nós vemos que recentemente, né, tá muito falado agora o provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou, né, a escritura pública eletrônica. Agora se fala, inclusive, como o divórcio já podia ser feito por escritura pública, pode ser feito pelo meio eletrônico agora, porque se a escritura pública está regulamentada no meio eletrônico, né, então nós temos essa migração também. E nesse provimento número 100 tem requisitos para se praticar os atos. Então eu vejo que assim, uma temática muito, né, relevante. Mas essa questão do meio eletrônico, aqui numa introdução primeira, né, eu me lembro que deve se referir à obra da professora Cláudia, que é o que eu tinha mostrado, inclusive, a capa há pouco, da confiança, né? Vou aqui pegar de novo, confiança no comércio eletrônico. Então, a professora Cláudia tem uma estrutura nesse trabalho ali de retratar primeiro os desafios do meio eletrônico, e eu sempre gostei muito dessa abordagem, porque nos coloca, e a palavra desafios também é muito interessante, porque ela encara de uma maneira positiva, né? A gente poderia falar de problemas, mas desafios é muito mais otimista, eu vejo, né? Procurando soluções. Então, os desafios que nós temos, a desmaterialização, né? Ou seja, eu não faço mais o contrato no papel, né? Eu não aperto mais a mão do meu parceiro contratual, mas nós estamos numa realidade dos contratantes sem rosto, né? O papel, a falta do papel, a falta da pessoa, né, na nossa frente, né, os italianos falam, né, são contratos entre pessoas sem rosto, né, a gente não vê quem está do outro lado. A questão da temporalidade, né, uma questão, esse é um ponto bastante relevante do tempo, né, assim, quando foi feito e como nós vamos fazer isso no meio eletrônico. Da desterritorialização também, né, é uma questão interessante, né, onde foi celebrado o contrato, né. E isso tudo nos coloca, então, nessa abordagem da obra da professora Cláudia, vinha essa questão dos desafios, depois vinha as respostas que o ordenamento jurídico dá, né, ou tenta fornecer a cada uma desses desafios. Então, a velha questão de sempre, se nós vamos utilizar recursos hermenêuticos ou não, se nós vamos ter que legislar tudo do início, né, fazer novas regras, em que intensidade isso. E eu sempre cito o Ricardo Lorenzetti nesse assunto, né? Porque o Lorenzetti me parece ter um indicativo muito interessante para a gente, que é o famoso paradigma da ancoragem. Então, nós não vamos necessariamente botar abaixo o direito anterior, né? E criar um direito totalmente novo para o contrato eletrônico e para o meio eletrônico, mas nós vamos nos escorar, né? Nos ancorarmos nos paradigmas já conhecidos, nos valores, né, e nos requisitos dos nossos institutos jurídicos, e a partir daí nós vamos nos perguntar em que medida nós vamos precisar, setorialmente talvez, fazer uma que outra alteração legislativa, né? Então esse paradigma da ancoragem eu acho muito importante para a gente encarar
né, essa mudança ou essa intensidade para o contrato e para o meio eletrônico de uma maneira geral. Então, nós temos aqui também nessa perquirição da migração para o meio eletrônico uma análise da cultura jurídica específica, né? Porque nós temos ordenamentos jurídicos que demandam mais segurança jurídica e ordenamentos jurídicos que demandam, por sua natureza, por sua cultura, menos segurança jurídica. Eu sempre digo aqui na área, por exemplo, de contratos eletrônicos, depois eu volto nisso aqui também, nós temos, por exemplo, países que, inclusive, proíbem a realização de determinados contratos no meio eletrônico, como é o caso da Alemanha, que proíbe a realização da fiança no meio eletrônico, porque a fiança tem uma característica bastante onerosa, né, para o fiador, né, ele sofre um sacrifício patrimonial nessa garantia contratual. Nós temos também uma vedação na China, bem recente, inclusive, das denúncias contratuais que digam respeito a serviços públicos essenciais que não podem ser feitas pelo meio eletrônico, né? Alguns contratos também relacionados ao direito de família, né? Vejam, ou seja, onde, por alguma razão, né, e eu vou explicar logo em seguida também, se quer uma maior proteção e se retira a possibilidade do meio eletrônico. Então, essas perguntas devem ser feitas. Setorialmente, às vezes, né, nós temos os títulos de crédito que são extremamente formais, né? Então, quando a gente vai migrar o título de crédito para o meio eletrônico, nós vamos nos perguntar primeiro se é possível ou não e em que medida, né, nós vamos poder migrar. E ainda nessa parte aqui um pouquinho mais conceitual também, eu sempre gosto de referir a diretriz da UNCITRAL, lá da ONU, né, de equivalência funcional, porque nós, quando vamos fazer migração, nós precisamos, então, investigar todos os fundamentos, princípios do instituto que nós queremos trazer para o meio eletrônico, né, ver o que deve ser observado nesse instituto, né, nos contratos, por exemplo, eu preciso garantir que aí eu tenho que ver as diversas funções, né? A garantia da função probatória do contrato, a garantia da autenticidade, né, das partes que celebraram o contrato, né, da perpetuação dessa regulação, desse documento ao longo do tempo, e ver se eu posso migrar. Eu sempre dou o exemplo do voto, né, o voto eletrônico, que nem é da área contratual, mas é do mais geral, assim, do direito eleitoral. Nós migramos em parte o voto para o meio eletrônico, porque a gente ainda não vota de casa. A gente vai, comparece a uma sessão eleitoral presencialmente, né, e aí vota numa urna eletrônica. Então a migração não foi 100%, né, para o eletrônico. Não se tem o voto, o e-voting, como se fala de casa. Então isso vai ter que sempre ser feito setorialmente, analisando se nós podemos fazer essa equivalência funcional. E às vezes nós vamos chegar à conclusão, setorialmente também, que não é possível fazer no meio eletrônico. O ordenamento jurídico XYZ vai dizer, olha, esse não pode ser feito, esse pode ser feito, e aí nós vamos, então, ter o sinal verde, ou vermelho, ou amarelo, né, conforme o caso, para fazer a migração. Um ponto importante que se diga é que quando a gente fala de contrato eletrônico, a doutrina, né, e aqui eu cito o Newton De Luca, obra de 2003, por exemplo, que muito nos ajudou, esteve presente na própria defesa da minha dissertação, a professora Cláudia deve recordar disso, né, teve na defesa da tese de doutorado do professor Santolin também, e o professor Newton De Luca, ele divide, né, aqui na categorização entre contratos informáticos e contratos telemáticos ou eletrônicos. Então, o contrato eletrônico é aquele que se forma pelo meio eletrônico utilizando de recursos da tecnologia da informação e da comunicação, né? Enquanto que o contrato informático se vale de bens informáticos, né, como computadores, etc. O seu objeto é relacionado à informática. Então, o que nós estamos falando é de contratos que se formam, então, pelo meio eletrônico. Essa é, então, a qualificação, né, a conceituação de contratos eletrônicos. E quando a gente fala de contrato, a gente fala de uma categoria que é anterior a ele, que é a categoria de negócio jurídico, né? Então, quando a gente fala de forma do contrato e forma do contrato eletrônico, a gente pensa antes, né, no prius lógico, né, na nossa cadeia de abstração, que vem da parte geral e muito inspirada no direito alemão, que é a categoria do negócio jurídico. E o negócio jurídico, pelo artigo 104 do Código Civil, tem os seus requisitos de validade, né? E os requisitos de validade do negócio jurídico são atinentes à capacidade dos sujeitos, né, ao objeto e à forma. Então, a forma é um requisito de validade do negócio jurídico. Então, a forma ela é ou prescrita em lei
ou ela não é defesa em lei, ou seja, eu posso, no que diz respeito à validade, né, do contrato e do negócio jurídico, eu preciso observar eventualmente a forma prevista em lei e tenho também que cuidar para que não tenha uma vedação de forma, né? E, de uma maneira geral, nós vamos dizer, então, que, a princípio, não existe uma vedação, né, uma vedação, como a gente viu em outros países, para que se celebre os contratos no meio eletrônico. Nós vamos ter uma ampla possibilidade com relação a isso. Mas, além de nós analisarmos os contratos e os contratos eletrônicos no que diz respeito ao plano da validade, tem um plano anterior ao plano da validade, que é o plano da existência. Então, a forma disso diz o Antônio Junqueira de Azevedo, na doutrina portuguesa, por exemplo, Carlos Ferreira de Almeida, né? Na doutrina alemã, Werner Flume, entre outros, né? A forma sempre vai estar no plano da existência, né? Eu preciso de alguma forma para que o negócio jurídico se manifeste, né? Para que nós tenhamos contrato, bom, nós temos que ter ou ele assinado no papel, ou nós temos que ter ele se formando até pelo silêncio, mas é uma forma de vinculação, né? Nós temos o artigo 111 no Código Civil, o silêncio importa a anuência. É uma forma. Então, a forma ela está no plano da existência, porque o negócio jurídico e o contrato, alguma forma tem que ter. No plano da validade, nós vamos verificar se houve alguma violação ou não de forma, e depois nós temos o terceiro plano, né, na tricotomia pontiana, que a gente analisa, que é o plano da eficácia. E nesse plano da eficácia, nós vamos ver, na verdade, a força probatória, né? Essa expressão é muito importante porque ela nos ajuda aqui a saber, na nossa pergunta inicial, aquela, eu vou migrar um determinado contrato para o meio eletrônico, como é que eu migro, né? Eu vou usar e-mail, eu vou usar um portal, vou usar login e senha, o que serve para mim? Bom, a gente passa pelo plano da existência e o contrato eletrônico tem uma forma, perfeito. No plano da validade, nós não podemos ter uma forma, nós devemos averiguar se é uma forma prescrita ou uma forma proibida em lei, mas se nós passarmos esses dois primeiros planos, nós caímos no plano da eficácia. Aí nós vamos ver o seguinte, o que eu estou utilizando para o meu contrato eletrônico tem robustez probatória e convencimento, então aí está o plano da eficácia, né? Quem contratar pelo meio eletrônico vai se valer de algum mecanismo, né, de forma para convencer mais ou menos as partes fora do processo judicial e depois o próprio juiz, né? Eu sempre lembro também aqui que a matéria de prova é uma matéria de zona de fronteira entre a parte geral do Código Civil e do CPC, mas o Ponce de Miranda dizia isso muito claramente, né? A prova não convence só o juiz. Ele dizia até isso. Dizer que é direcionado exclusivamente para o juiz, a exata expressão dele, é processualizar gritantemente a prova. Porque o Ponce dizia assim, olha, a prova não convence só o juiz, convence o empresário. Quando eu apresento um título de crédito para ele também quer se convencer que ele emitiu aquele título de crédito no passado, porque ele pode ter emitido 500 no mesmo dia. Então, convence também fora do processo. Então, esse é o ponto essencial, né? Quando a gente escolhe um mecanismo de forma para o contrato eletrônico, nós estamos lidando com o plano da eficácia e do quanto aquilo vai convencer ou não, né, o juiz ou a outra parte. Tá? E aí, nesse ponto, eu gostaria de trazer uma contribuição da doutrina alemã, que nas minhas últimas pesquisas eu até acabei descobrindo a origem disso no direito alemão, que é das funções da forma escrita. Eu en passant aqui toquei antes, e os alemães, eles desenvolveram isso muito bem. E tem um autor que é Karl Heldrich, esse alemão, e tem uma peculiaridade na biografia dele, porque ele nasceu em 1900 e morreu em 1939, e ele caiu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, um dos primeiros a falecer, ele foi convocado e morreu na Polônia na Segunda Guerra Mundial. Mas o Heldrich, ele tem um artigo, professora Cláudia, que foi publicado na ACP, tão conhecida nossa, Arquivo de Civilistische Praxis, onde ele desenvolveu as formas, né, do direito privado e as funções da forma. E esse artigo foi publicado posteriormente, né, ao seu falecimento, em 1941. E ele influenciou esse artigo depois das próprias reformas de 2001 do Código Civil alemão. E lá ele fala de 7 funções da forma, função de perpetuação, probatória, autenticidade, etc. Mas eu queria chamar a atenção de uma,
que é a função de alerta ou de reflexão, ou seja, a forma nos traz, quando a gente utiliza uma determinada forma, ela pode nos trazer uma função maior ou menor, nos ajudar mais ou menos na conscientização daquele ato que a gente está praticando. E quando a gente vai para o meio eletrônico, nós temos uma certa perda dessa conscientização. Se a gente for ver aqui, eu não quero entrar muito no consumidor, que a colega professora Antônia vai tratar daqui um pouquinho, mas quando a gente está na internet, de repente vendo uma notícia de um jornal online e a gente clica num banner, daqui a um pouco a gente já está contratando, né? E sem que a gente tivesse preparado para aquilo. Então, o que acontece? Ao empregar a forma eletrônica, eu perco um pouco nessa função de alerta, de solenidade e que eu estou efetivamente contratando, né? O que pode fazer na reflexão do jurista, na reflexão do legislador, de fazer uma que outra proibição, né, setorialmente, por causa da perda dessa função. E talvez isso explique porque os chineses proibiram essas denúncias, né, dos contratos dos serviços essenciais, por que os alemães proibiram o contrato, a forma eletrônica no contrato de fiança, eles proibiram também a confissão de dívida, né, pelo meio eletrônico, proibiram a denúncia e a rescisão do contrato de trabalho também pelo meio eletrônico, por causa desse déficit dessa função de alerta que foi iniciada lá na Alemanha, a dogmática sobre ela, né, com Karl Helderich, né, e depois repetida nos fundamentos da Lei de Adaptação das Formas Alemã de 2001, que mudou. Essa é uma diferença, né? O direito alemão ele adaptou todo o BGB, onde constava escrito, assinado, né, documento, eles fizeram a equiparação para o eletrônico, para dar uma segurança jurídica para o contrato eletrônico. Vocês vejam que nós não fizemos isso no Brasil. Isso é uma outra questão que ficou em aberto. Eu mesmo já escrevi dizendo que não seria necessário no Brasil, justamente por essa tradição que nós temos, né, de, nesse plano da eficácia, considerar que o que está na lei como documento, como assinado, como escrito, também é preenchido pelo eletrônico, né? Então, direito chinês e alemão, só para ficar nesses exemplos, eles consideram que o escrito e o assinado é necessariamente ligado a um suporte físico. Então, eles precisaram adaptar os sistemas. Nós não. E aqui eu me refiro à doutrina de quem, né? Me refiro à doutrina no Brasil. Olha, ela é tradicional, mas eu vou citar aqui os mais recentes, né? Entre aspas, mais recentes. Mas, por exemplo, o professor César Santolin da URGS, né, em 94, ele fez um trabalho pioneiro, que é a formação e eficácia probatória dos contratos por computador, e ele já dizia isso, né? Que na eficácia, nós temos um plano de eficácia, e a princípio não tem impeditivos para o contrato nos meios eletrônicos. Nós só vamos ter que aqui, com maior ou menor grau de convencimento, garantir a integridade e a autoria dos contratos, né, das declarações de vontade nesse meio. Da mesma forma, em São Paulo, nós tivemos Augusto Marcassini com trabalhos excelentes, né, nessa área. O próprio ministro Rui, saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, se manifestou sobre o assunto. Ele tem um trecho de obra dele bastante citado sobre a possibilidade do plano da eficácia a acolher, né, o contrato eletrônico. Então, nós temos o princípio da liberdade de forma do 107 do Código Civil, mais o 369, né, do CPC, que dá a liberdade do juiz examinar a prova, dando todas as possibilidades de se acolher o contrato eletrônico, o documento e o contrato eletrônico, sem mais perquisições, né, de proibições ou dificuldades. Tá? Eu ainda gostaria de citar que eu já estou aqui com 20 minutos, salvo engano eu tenho 25, né, Marcelo? Eu gostaria de citar que, bom, dentre as formas possíveis eletrônicas, o Brasil criou em 2001, e aí todos sabem do meu envolvimento para ajudar nessa legislação no Brasil, criou em 2001 a infraestrutura de chaves públicas brasileira e a MP 2200 de 2001. Então, uma regra aí que já está em vigor há quase 20 anos, que criou uma forma eletrônica do contrato um pouco diferenciada, porque se vale de uma identificação presencial das pessoas, né, antes de elas obterem a sua assinatura digital. Então vejam que hoje, na internet, a maior parte dos mecanismos de nos identificar, né, para as nossas relações e contratos se baseia em login e senha, que é autoafirmado. Nós mesmos nos afirmamos qual é a nossa senha. Mas esse mecanismo diferenciado, ele identifica as pessoas e dá para elas um mecanismo
com o qual elas vão se identificar online. Então, aqui nós temos para a contratação eletrônica a maior robustez no que diz respeito à forma e à prova da forma, que é essa assinatura digital ICP Brasil. Bom, isso está escorado no artigo 10, parágrafo 1º da MP 2202, que fez uma importação de um artigo do Código Civil, que é o artigo 219 de hoje, que era o 131 do Código anterior, que tinha o mesmo teor, né? E que são artigos, que é artigo, na verdade, é o mesmo artigo, que dão essa presunção de autoria, então, da declaração de vontade assinada, né? No caso, assinada digitalmente com esse mecanismo. Então, nós vamos ter um contrato eletrônico com a forma mais robusta com esse mecanismo. Mas, aí vem a pergunta, é possível utilizar outras formas que não essa mais robusta? O meu contrato vai estar em ordem juridicamente se eu fizer com login e senha, se eu quiser colocar no final dele a imagem de uma assinatura, se eu quiser usar biometria, se eu quiser só digitar o meu nome no final? Sim, vai estar. Né? Nós não podemos de antemão dizer que o contrato vai ser inexistente, não. O conceito de contrato, deixa eu dizer aqui também, que não disse ainda, é acordo de vontades, né? Esses dias eu estava vendo aqui o Reinhard Zimmermann, né, com as origens romanas das obrigações, ele dizendo assim, ó, a base do direito contratual moderno, né, do conceito de direito contratual moderno é o consentimento. Então, eu tenho que ter consentimento. Bom, se eu não tenho uma proibição de forma ou uma forma prescrita em lei, eu posso usar qualquer forma, eu caio no plano da eficácia. Então, eu posso usar uma assinatura digitalizada, que é a imagem, né, a minha assinatura escaneada, posso. Vai caber aí na nossa lógica aqui de explicação ao juiz valorar a eficácia desse mecanismo de prova que eu estou utilizando. Né? Vai caber ao juiz valorar a eficácia desse mecanismo de prova. Então, as partes vão poder utilizar, né, na sua autonomia privada, diferentes formas no meio eletrônico para agregar as funcionalidades de integridade e de comprovação de autoria nos seus contratos. Né? Querem a mais robusta? Da MP 202, artigo 10, parágrafo 1º, muito bem. Querem uma não tão robusta assim, fizeram esse acordo. O parágrafo 2º do artigo 10 da MP 202 permite isso. Né? E, por fim, eu queria referir que uma das perguntas que nós temos também é sobre a presença das testemunhas instrumentárias em contratos, para que eles sejam títulos executivos. E aqui queria mencionar esse recurso especial, recurso especial 1.495.920, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Severino, e que teve uma menção, inclusive, ao trabalho da professora Antônia Clé, né? E o ministro, professor, colega nosso, Paulo de Tarso Severino, ele dispensou a presença das testemunhas instrumentárias sempre que o contrato no meio eletrônico tiver mecanismos de comprovação, né, suficientes de que o contrato foi, de alguma maneira ou de outra, estabelecido, que ele foi celebrado. Né? E no caso concreto, o ministro Paulo de Tarso Severino considerou a assinatura digital, né, ICP Brasil, com mais um outro mecanismo, né, digamos assim, de armazenamento do contrato como suficiente. Né? Então, eu achei essa jurisprudência, esse precedente bastante avançado nessa reflexão, né, para, em certos casos, e ele falou numa análise concreta, relativizar a presença das testemunhas instrumentárias em contratos para que a gente possa ter também o contrato eletrônico como um título executivo extrajudicial. Eu estou chegando nos 25 minutos, quero respeitar exatamente o meu tempo, e agora bateu 25 minutos, e agradeço, então, professora Cláudia, a oportunidade, o convite, e de estar presente com a colega Antônia aqui e com todos vocês. Fico à disposição. Muito obrigado, somos nós que agradecemos essa excelente palestra que nos mostra realmente os desafios desses tempos. Né? Eu mesma estou comprando um apartamento, né, e já no isolamento social tive que fazer tudo eletronicamente. Confesso que eu fiquei bem tranquila, a incorporadora fez muito bonito, com várias entradas, assim, confirmações, mas eu fiquei pensando mesmo, né? Como é um desafio para todos transpor uma coisa que seria simples de ir lá e assinar, né? Para rubricar, inclusive, todas as folhas eletronicamente
é muito interessante esse esforço de uma nova forma, né, de um novo normal. Então, muito obrigado pela excelente conferência e reflexão para esses tempos. Então, sem mais delongas, passo a palavra à nossa segunda palestrante, a professora doutora Antônia Clê, para que faça também a sua exposição de hoje. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite que me foi feito pelo CDA, pela URGS e pela PUC para estar aqui hoje presente num encontro, no prolongamento do encontro do grupo de pesquisa CNPq, Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização, do qual eu tive a grande satisfação, a alegria de participar na época em que eu estava vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul como aluna de iniciação científica, aluna da graduação, pesquisadora de iniciação científica, mestrado e doutorado. Registro aqui o meu orgulho de ser egressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a honra de ter sido orientada pela minha querida, amada professora doutora Cláudia Lima Marques. É uma grande satisfação, fico até emocionada nessa época de distanciamento social, de a gente poder compartilhar as nossas pesquisas, os nossos estudos e estar produzindo conhecimento e debate jurídico, mesmo em tempo de distanciamento social. Então, professora Cláudia, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite, é uma grande satisfação. Ao professor Fabiano Men, que eu também agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, foi meu avaliador de doutorado, meu grande amigo e professor também, né? Não sei se o Fabiano lembra, mas ele foi meu professor na especialização de Direito Internacional. Eu acho que ele, não sei, Fabiano, se tu já tinha ido para a Alemanha, se tu estava recém voltando, mas deste uma brilhante aula na especialização de Direito Internacional e Direito do Consumidor da URGS sobre o teu tema, né, assinatura eletrônica, assinatura digital, trazendo toda a tua experiência, toda a bagagem de conhecimento que tu trouxeste da Alemanha. Gostaria também de saudar algumas pessoas que eu estou vendo, somos 70 usuários online, e eu gostaria de saudar umas pessoas, saúdo os professores da URGS, na pessoa da professora Cláudia, e gostaria de agradecer a presença do querido colega Augusto Jäger, também, que nos prestigia hoje com a sua presença. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mestrado e doutorado, na pessoa da doutora Ana Rispoli de Azevedo, que está online, os meus colegas da Universidade Federal de Pelotas, na pessoa do professor Fernando Azevedo, e também gostaria de saudar os alunos, tanto do mestrado em Direito da Universidade Federal de Pelotas, na pessoa da Ana Tércia Pedotti, e da graduação, nas pessoas do Lineker Barbosa e da Bárbara Limonta Rosa. Ambos meus orientandos, né, e meus alunos queridos, que o distanciamento social afasta, né, mas estão sempre presentes em contato pelo WhatsApp, por e-mail. Então, é uma oportunidade também que tem esse congraçamento de nós nos reunirmos. Coube a mim, então, falar um pouco acerca da proteção do consumidor no comércio eletrônico. Depois dessa brilhante fala do professor Fabiano, trazendo conceitos, né, da parte geral de direito civil, questão da formação do negócio jurídico, a importância da forma do negócio jurídico, inclusive online, eu inicio a minha fala prestando uma singela homenagem ao ministro Rui Rosado de Aguiar, que tão cedo nos deixou. Ele foi uma das primeiras pessoas a tratar, né, do comércio eletrônico. Em 2001, quando houve esse movimento que o Fabiano mencionou, né, de se organizar a infraestrutura de chaves públicas, o ministro Rui, que na época era ministro do STJ e muito envolvido em questões atuais do direito, ele foi chamado ao Congresso Nacional para esclarecer se seria possível realmente se utilizar a internet para a celebração de negócios jurídicos
né, se o nosso ordenamento jurídico permitia isso, e como é que isso seria feito. E ele foi, então, ao Congresso Nacional, em uma audiência, e esclareceu que a internet não era um mundo sem regras, né? Não seria um ambiente totalmente desprovido de regulamentação. E que o nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, seria plenamente aplicável aos negócios jurídicos e a todas as relações jurídicas travadas virtualmente, né? Lá em 2001, então, o ministro Rui já tinha esse esclarecimento, né, de que nós deveríamos adaptar o nosso ordenamento jurídico às relações jurídicas celebradas virtualmente. E é isso que nós temos feito desde então, né? Embora alguns autores defendam que o meio virtual teria que ter uma lex eletrônica, ou todo um ordenamento jurídico próprio para regulamentar as relações jurídicas virtualmente, há um forte movimento contrário, do qual nós três fazemos parte, de que nós devemos, né, pegar todo o arcabouço jurídico que nós temos, a partir da nossa Constituição da República de 1988 e adaptar os conceitos e adaptar o nosso ordenamento jurídico a essa nova forma de se relacionar, né? Então, o contrato eletrônico, ele não é um novo tipo contratual. Apenas o eletrônico é uma forma que nós utilizamos para contratar, para nos relacionar, para organizar as nossas relações jurídicas, e nós devemos, então, trazer todo o nosso ordenamento jurídico baseado na dignidade da pessoa humana, no que diz respeito à proteção do consumidor, a questão do princípio da igualdade também, né, trazida pela Constituição, e lembrarmos, né, do Código de Defesa do Consumidor, que é essa lei de ordem pública, que, embora no texto atual não mencione expressamente os contratos eletrônicos, menciona os contratos de consumo. Então, sendo o contrato um contrato de consumo celebrado eletronicamente, evidentemente que o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas regras acerca de publicidade, de informação, de garantia contratual, será aplicado também a esses contratos virtuais, ou contratos eletrônicos, tá? Nós estamos, então, vivendo um momento, né, de isolamento social, de distanciamento, em função de portarias, né, e de decretos que determinam esse afastamento social, e esse distanciamento social, esse isolamento, fez com que aumentasse o número de relações jurídicas virtuais, né? Ou como uma forma de sobrevivência dos pequenos negócios, né? E falando um pouco do ponto de vista dos fornecedores, muitos fornecedores viram que a internet seria o único meio de sobrevivência, já que o pequeno comércio, o comércio em geral, estava com as portas fechadas, né? Proibidos de receberem consumidores. Como é que nós vamos fazer para sobreviver? As grandes lojas, as grandes empresas, elas já tinham se ocupado de se desenvolver eletronicamente, com sites ou até aplicativos, como forma de fidelizar clientes. Mas o pequeno empreendedor, aquele comércio de bairro, né, se viu fechado e aí utilizou o WhatsApp, por exemplo, que é essa rede social que serve, né, para a troca de mensagens, e muitos comerciantes viram, então, no WhatsApp essa maneira de continuar em contato com seus clientes, claro que tomando todas as cautelas necessárias, né, para evitar o contato e o contágio, mas a necessidade, então, de continuar se relacionando para não perder os clientes, né? A questão, então, que se coloca hoje é que o Código de Defesa do Consumidor, de nítida inspiração constitucional, né? Se nós formos lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República, nós vamos ver que a proteção do consumidor está como um direito e garantia fundamental,
também faz parte também da ordem econômica. Então, dentro da ordem econômica, nós devemos respeitar a proteção dos consumidores. E no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o legislador constituinte determinou a elaboração de uma lei específica para regulamentar as relações de consumo. No início dos anos 90, em 1990, então, foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 1991, numa época em que a internet ainda não tinha chegado no Brasil. O mercado de consumo ainda era incipiente, né? E, mais uma vez, aqui coube a atuação do ministro Rui Rosado. Na época, né, ele era juiz do nosso Tribunal de Justiça, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, e em seguida, em 1994, ele se tornou ministro da STJ, e ele levou consigo, né, essa sementinha da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E temos bonitas decisões no meados dos anos 90, aplicando o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. E aí, em seguida, no início dos anos 2000, as cortes brasileiras se depararam com a questão, e aí, o Código de Defesa do Consumidor será ou não aplicado a contratos de consumo celebrados virtualmente, né? E nós temos visto, né, uma bonita atuação da jurisprudência aplicando as normas de direito do consumidor às relações jurídicas celebradas virtualmente. É certo que já passados 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor, ele precisa de uma certa atualização, né? As relações jurídicas que foram evoluindo ao longo desses 30 anos. Em 91, nós não utilizávamos a internet para nos relacionar, muito menos comercialmente, né? As relações de consumo não eram feitas virtualmente. Hoje em dia, há fornecedores que existem apenas virtualmente, né? Então, como é que nós vamos fazer? Por isso que existe um bonito projeto de lei de origem no Senado Federal. Lá no Senado Federal recebeu o número 281 de 2012. O anteprojeto foi elaborado por uma comissão de juristas que a professora Cláudia integrou, junto com o professor Kazuo Watanabe, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, o ministro Herman Benjamin. Esses pensadores do direito do consumidor se debruçaram sobre esse fenômeno da internet e das relações de consumo celebradas virtualmente e propuseram algumas modificações pontuais ao Código de Defesa do Consumidor para deixá-lo mais atualizado na parte do comércio eletrônico. Então, o projeto de lei 281 tramitou no Senado Federal de 2012 a 2015. Em 2015, ele foi remetido para a Câmara dos Deputados, onde recebeu o número 3.514/2015, e desde então ele está na mesa diretora. Não houve movimentação, embora já tenha recebido uma série de emendas durante a sua discussão. Algumas emendas, eu ressalto que não foram, ao meu entender, né, não foram muito positivas, principalmente com relação ao direito de arrependimento, né? Então, o que faz o projeto de lei do comércio eletrônico? Propõe algumas alterações pontuais ao Código de Defesa do Consumidor para tratar da contratação de consumo via eletrônico, inclusive trazendo alguns conceitos legais do que seja contratação à distância, né? E contratação à distância por equiparação, uma inteligência da norma, né, para tentar abarcar todas as relações de consumo hoje celebradas não apenas pelo computador, mas por telefones, por aplicativos e por televisão também, né? Hoje em dia as Smart TVs estão acessando a internet facilmente. E a partir, então, do artigo 45 do Código de Defesa do Consumidor, há toda uma proposta de um novo capítulo chamado do comércio eletrônico, que traz uma série de disposições sobre o dever de informar do fornecedor, o respeito que os fornecedores têm que ter aos consumidores de não receberem e-mails de spam,
né, indevidamente. E a grande contribuição também desse projeto de lei é a regulamentação do direito de arrependimento do consumidor, que hoje também tão falado, inclusive porque o projeto de lei 1179, aprovado, né, na forma da lei 14.010 de 2020, faz uma menção suspendendo o direito de arrependimento do consumidor em certos aspectos. Então, o projeto de lei do comércio eletrônico traz toda um regramento próprio de como é que o consumidor, garantindo esse direito de arrependimento do consumidor que contrata virtualmente, definindo que seja contratação à distância, definindo quais os deveres que o fornecedor terá de aceitar esse direito potestativo do consumidor, de desistir de uma compra, né, como uma forma de preservar a manifestação de vontade do consumidor, que ela seja refletida, que ela seja tomada com calma, com consciência, que não tenha sido em função de uma técnica agressiva de venda do fornecedor. Durante a tramitação do projeto de lei, foi incluído um caso específico, né, ali no artigo 49A do projeto de lei, para deixar de lado o arrependimento com relação à compra de passagens aéreas pela internet. Na minha opinião, eu acho que é um casuísmo essa situação de nós prevermos uma situação peculiar apenas para passagens aéreas, mas hoje, com o avanço da celebração de contratos por meio virtual e o fato de que talvez, né, a definição de produto e serviço trazida pelo Código de Defesa do Consumidor fique um pouco nebulosa quando nós falamos de produtos ou serviços virtuais, né? Hoje, por exemplo, o streaming, que é essa prestação, a possibilidade da pessoa assistir filmes, baixar livros e músicas, fica talvez um pouco nebulosa se é um produto ou se é um serviço, né? E aí eu entendo que os serviços que são logo prestados, é evidente que não tem como a gente se arrepender, né, de um serviço que já nos foi prestado, embora o código preveja, né, esse prazo de 7 dias para se arrepender de uma compra feita fora do estabelecimento empresarial ou por telefone, e aí a internet ela é utilizada como um meio análogo ao telefone. Então, o que a gente tem que voltar um pouco às categorias, né, do que seja bem, do que é serviço, e verificar dentro da situação fática se é possível que as partes retornem ao status quo ante, né? Porque o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele prevê justamente isso, que o consumidor ele se arrependa daquela compra feita e que as partes possam voltar, né? O consumidor devolvendo o produto, o serviço talvez não seja possível devolver, e o fornecedor devolvendo o preço, devolvendo o valor recebido, as partes voltem ao status quo ante, ao estado em que estavam antes da contratação. E hoje, com os produtos digitais, talvez, né, por se misturarem um pouco com uma prestação de serviço, não seja plenamente possível se voltar a uma contratação, ao estado anterior à contratação. Né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é isso, né? Mencionar, então, que existe esse projeto de lei em tramitação na Câmara, que visa a atualizar o Código de Defesa do Consumidor para mais claramente regulamentar as relações de consumo celebradas virtualmente. Né? Há esse artigo 8º da Lei 14.010, que suspende o direito de arrependimento do consumidor nas questões de deliveries de comida, né, produtos perecíveis e também de medicamentos. Né? Eu, particularmente, nunca soube de nenhuma situação em que a pessoa se arrepende de ter pedido uma pizza, por exemplo. Então, realmente, talvez, na prática, com relação a pedidos de comida, não seja muito comum as pessoas se arrependerem.
De medicamentos, também não vejo assim uma situação, tentando trazer, né, para a minha vida, né? Se eu peço um medicamento por telefone ou pela internet, é porque eu tenho a receita, porque eu tenho a indicação médica de tomar aquele medicamento. Então, dificilmente eu vou me arrepender daquilo. Então, embora esteja nesse regime jurídico emergencial durante a pandemia, essa previsão da suspensão do direito de arrependimento, ela não afeta, né, a compra e venda de produtos e serviços como vestuário, eletrodomésticos, roupas, que muitas vezes as pessoas estão celebrando esses contratos em função da impossibilidade de sair de casa. Gostaria de mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, dizer que fico emocionada de estar na companhia da professora Cláudia e do professor Fabiano, meus queridos professores, né? E é uma satisfação. Eu aqui de Pelotas, saúdo a todas as pessoas que estão aqui em Pelotas assistindo também, e agradeço mais uma vez e fico à disposição para questionamentos e continuar o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, somos nós que agradecemos essa excelente palestra que nos mostra a importância de hoje, nesse momento de pandemia e com o crescente aumento das relações através da contratação eletrônica, de pensarmos a proteção dos consumidores e a adaptação do direito, especialmente a excelente lembrança ao projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, né, sobre o mundo digital. Vou atuar como debatedora, teria duas perguntas para iniciar esse debate. Primeiro ao professor Fabiano Menck, a diretiva da ONU de proteção dos consumidores foi atualizada em 2015, e ali existe um princípio, o princípio do tratamento igual aos consumidores que compram no meio físico e aos que compram no meio eletrônico, né? E como falou muito dos desafios, né? A minha pergunta é se essa ideia, não do equivalente funcional, né, que é da UNCITRAL, mas essa ideia da diretiva da ONU, da Assembleia da ONU sobre proteção dos consumidores, se é possível atingir a mesma proteção aos vulneráveis no meio eletrônico e no meio físico. E para a professora Antônia Clea, também já vou fazer a minha pergunta, e que é justamente sobre esse importante tema que trouxe, da chamada servicização, acho que é o nome em português, né? Em que os produtos passam a ser vendidos como serviços, por exemplo, o filme como produto e o streaming como um serviço, né? Vamos dizer, o projeto 3514, se, na sua opinião, ele deveria ser atualizado, se talvez até mesmo nós, no CDA, poderíamos fazer, conjuntamente com outros especialistas no Brasil, um grupo para pensar uma nova versão desse projeto, né, que afinal já tem 5 anos e nessa área tudo passa muito rapidamente, né? Também, é claro, o professor Fabiano Menck também é um especialista em proteção de dados, que é um outro tema importante na proteção dos consumidores. Mas vamos escutar os nossos palestrantes de hoje. Professor Fabiano, primeiro. Muito pertinente, professora Cláudia, a pergunta. Eu sempre digo, né, nessa linha, quando a gente migra para o meio digital, para o meio eletrônico, muitas vezes nós vamos ter alguns déficits. Então, é muito procedente essa observação da ONU de que a gente tem que garantir, né, essa equiparação do consumidor que compra nas lojas físicas ou compra no meio físico, né, que essa proteção também seja do mesmo nível, seja equiparada no meio digital. Aí eu acho que essa palavra desafio realmente ela cabe, professora, porque eu acho que é um desafio em constante evolução, ou seja, a gente vai sendo cada vez mais desafiado. Se a gente for ver bem nessa área do consumidor, né, o que falta, me parece, é justamente esse ponto da necessária reflexão.
Quando os alemães falam lá dessa função de alerta, né, eles usam, inclusive, uma expressão que a forma do físico nos protege, que é uma proteção contra o assodamento, contra a pressa, né? Então, me parece que aqui deve ser o foco, e se a gente for ver as regras que vieram nos últimos tempos, e eu acho que esse projeto de lei, a professora Antônia colocou muito precisamente, ele é muito poderoso, ele é muito preciso, detalhado, para melhorar, como sempre se colocou, né, para robustecer a proteção do consumidor, para tornar mais forte uma proteção que já existe, né? Então, me parece que depois veio o decreto, né, que regulou um pouco o comércio eletrônico. Então, é uma busca do legislador em colocar algum tipo de regra na formatação do sistema, porque quem faz a regra que oferece ao consumidor é quem desenvolve o site, é quem desenvolve o aplicativo. Então, vejam bem, lá naquele decreto do consumidor que nós tivemos alguns anos atrás, se coloca que tem que ter uma confirmação da contratação, né? Então, eu não posso contratar e não saber se efetivamente foi confirmada a contratação. Eu tenho que receber um e-mail depois. Isso é uma conquista da legislação. Muitos fornecedores faziam, mas a regra impõe isso agora. Garantido o direito de arrependimento, né? Outra coisa, passos anteriores, né? Para eu concluir efetivamente o negócio, é diferente, professora Cláudia, se eu faço uma contratação num ou 2 cliques, ou se eu faço a contratação em 3, 4, 5, 6 cliques, porque cada passo me permite correção e permite reflexão. Então, me parece que a implementação dessa equiparação do nível de proteção mexe no código, né, de quem faz o sistema, né? Aí, parafraseando aqui o Lawrence Lessig, né? Code is law, né? O código, não o código dos códigos escritos, mas o código do sistema, né? Então, essa frase do Lessig, esse título do livro dele, para mim é emblemática e coloca para todos nós sempre esse desafio constante. Muito obrigada. Professora Antônia. Professora, lhe agradeço a sua pergunta, que justamente toca num ponto que, sim, eu penso ser necessário, talvez, a nós pensarmos a respeito dessa serificização, né? Porque o meio digital, ele, infelizmente, ele misturou um pouco, ou tende a misturar, né? Talvez a dogmática jurídica venha esclarecer que não há uma mistura, produto é produto e serviço é serviço, né? Então, mas eu acredito que a gente precise pensar um pouco mais a respeito, né? Porque é muito fácil também a gente dizer que hoje tudo é serviço e que já foi prestado e que por isso, então, o consumidor não poderá se arrepender, né? Fica muito confortável para o fornecedor essa postura de dizer que agora tudo é serviço e que já prestou, então precisa receber a necessária contraprestação pela prestação do serviço, né? Mas eu acredito que sim, e a gente pode, talvez, receber alguma inspiração das diretivas europeias que já avançaram nesse sentido, né? Eu trago aqui a diretiva 2011/83, que regulamenta uma série de questões acerca do comércio eletrônico e deixa claro, né, quais os tipos de produtos e serviços, e mais serviços, não poderão ser passíveis de arrependimento do consumidor que contrata virtualmente, justamente por essa impossibilidade da parte do consumidor e do fornecedor voltar ao estado anterior à contratação. A partir do momento em que eu disponibilizo um filme ou uma música, como é que eu terei a garantia de que esse consumidor não assistiu ao filme dentro do prazo de reflexão dado a ele, né? Então, fica realmente, a gente tem que sempre pensar que o princípio maior que pauta as relações jurídicas é o princípio da boa-fé objetiva, né? Então, para preservar a boa-fé objetiva e evitar, né, que uma das partes se aproveite dessa situação, talvez fosse o caso de nós deixarmos claro que talvez alguns produtos e alguns serviços não sejam passíveis de
arrependimento em função do meio, né? O meio digital impossibilita que o direito de arrependimento seja exercido como ele deve ser, né? Para uma forma de reforço ao direito de arrependimento, para que ele seja garantido justamente quando ele é possível, né? Então a gente deixe de fora algumas coisas. E eu ressalto também que essa diretiva 2011/83, ela foi recentemente atualizada ou alterada, junto com a diretiva 93, que fala das cláusulas abusivas, pelo que estão chamando de New Deal for Consumers, né? O novo pacto para consumidores. É a diretiva 2019/2161 do Parlamento Europeu e do Conselho, que traz, né, uma série de novidades acerca do direito do consumidor, justamente atualizando, modernizando, né? O meio digital, ele opera, né, essa questão da complexidade das relações e da rapidez com que as coisas modificam. Então, a gente precisa também, talvez, modificar algumas questões legislativas, né, tanto no projeto de lei 3514 como num outro projeto de lei. Uma outra questão que eu acho necessária, né, seria o aumento do prazo de reflexão, que hoje é previsto em 7 dias. Há um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados para ampliar o prazo de reflexão para 10 dias durante a pandemia, né? Mas eu acredito que seria necessário aumentar para 14 ou 21 ou até 30 dias, dependendo da situação, né? O prazo de reflexão do consumidor para justamente preservar a razão de ser da norma, né? De nós garantirmos que aquela compra tenha sido feita refletidamente, né? E aqui eu trago a questão dos contratos de crédito online, né? A pessoa aí também aproximando um assunto que está muito em voga hoje, e que é a aprovação do 3515, do projeto de lei 3515 sobre superendividamento do consumidor, que o superendividamento do consumidor, ele também está presente virtualmente, né? O contrato de crédito online oferecido no meu smartphone, né? Ele faz, eu estou desesperada, eu estou sem trabalhar, eu não, né? Principalmente autônomos, né? Então eu vou contratar um crédito para não ficar negativo na minha conta, e aí eu faço aquela contratação no desespero, e eu vou poder me arrepender? De que forma? Qual é o custo do meu direito de arrependimento? O meu direito de arrependimento pode ter custo, né? Então, essas questões são muito importantes. Aproveitando que eu estou com o microfone aberto, a Lúcia Souza Daquino trouxe uma ponderação muito interessante acerca da suspensão do direito de arrependimento durante a época da pandemia, né? Que é a questão da sobrecarga dos aplicativos de delivery, de pedidos online, né? E aí a suspensão do direito de arrependimento, né? O fornecedor, ele simplesmente recebe muitos pedidos, não consegue dar conta dos pedidos, e aí veda que o consumidor se arrependa. Realmente, eu não tinha pensado sobre isso. E eu tenho a notícia de que o iFood, ele caiu na noite dos Dias dos Namorados e deixou... Eu e o Alexandre, meu marido, fomos afetados por isso. Nós tínhamos pensado em pedir comida japonesa online, não ficamos sem, porque o iFood caiu. E aqui em Pelotas, eu só tenho conhecimento que não tem outros aplicativos de entrega. E aí ficamos sem o nosso sushi do Dia dos Namorados. Mas, realmente, essa vedação à distância seria prejudicial nesses casos, porque fica registrado ali o pedido do consumidor, o débito já é feito no cartão de crédito, porque a gente cadastra o cartão de crédito no aplicativo, né? Causando um baita de um problema. O consumidor fica sem a comida ou sem a medicação, sem o dinheiro, porque já foi debitado, vai ter que se ver depois, posteriormente. Realmente, Lúcia, te agradeço muito essa colocação, que, de fato, né, embora a gente possa pensar, não, eu como consumidora não vou me arrepender de ter pedido uma comida, mas tem o lado do fornecedor, que aí vai se beneficiar. E realmente aí isso seria muito prejudicial às relações de consumo como um todo, porque
Se eu sou consumidora de um fornecedor que me impede de eu me arrepender e não me devolve o valor que ele cartão de crédito, eu nunca mais compro naquele fornecedor, né? Então, tem essa questão. Obrigada. Bem, agradeço muito essa primeira rodada de respostas. Já estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, mas daríamos mais uns 5 minutos. E queria mencionar a importância do projeto 3515. Todos nós estamos nessa campanha para aprovação do projeto de atualização, também do Código de Defesa do Consumidor, que combate o superendividamento, né? E ele traz exatamente as duas palestras que tivemos, né? Ele traz, por exemplo, a proibição da contratação por telefone com idosos. Então, essa ideia do alerta, da falta da forma, né? E também do assédio de consumo, porque o idoso é uma pessoa que normalmente estava em casa já antes, né? Solitário, então é muito fácil entrar nessa lábia do intermediário de crédito, né? E traz também a ideia de um direito de arrependimento ao crédito consignado. O projeto final manteve esse direito de arrependimento ao crédito consignado, porque o crédito consignado é um crédito difícil, mesmo contratado normalmente, né, não à distância, é um crédito muito difícil porque ele compromete grande parte da renda no tempo, às vezes por 5 anos, 3 anos, né? Então, um direito de 7 dias também, talvez um prazo muito curto. O projeto inicial era 14 dias, mas foi diminuído no Senado Federal. Então, acho que temos muitos temas a debater. Eu passaria a palavra para as conclusões finais à nossa mestranda, Marcela Joelsen. Não sei se há mais perguntas dos estudantes aos professores. Marcela? Boa tarde a todos. Colegas, mais algum questionamento para os nossos professores? Ou posso me encaminhar para o encerramento? Bom, primeiramente eu gostaria então de agradecer... Desculpa interromper, Marcela, mas o Fernando Azevedo, meu colega da UFPEL... É verdade, professor Antônio, é verdade. O Fernando mandou um questionamento. Muito obrigada. A participação do professor Fernando, meu querido colega de grupo de pesquisa e de docência, ele fez a colocação, e realmente o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, noticiou na sua rede social que o Brasil é um dos primeiros países em que o WhatsApp será utilizado como meio de pagamento, né? Então, qual será a responsabilidade desse meio de pagamento? Trazendo, né, a doutrina consumerista, acredito que o WhatsApp ele passe a integrar a cadeia de fornecimento, né, como um meio de pagamento, possibilitando o meio de pagamento. Então, ele também será responsabilizado, assim como hoje nós responsabilizamos não apenas o fornecedor, o lojista, né, como também a administradora do cartão de crédito, que faz essa intermediação do crédito. O WhatsApp ele seria um intermediário que estaria dentro da cadeia de fornecedores. Espero ter respondido o Fernando. Eu acredito que sim. Muito obrigada, professora Antônia. Bom, então eu agradeço em nome de todos os alunos que acompanharam esse belo evento. Ouvir professores tão qualificados, né, com fala tão robustas, enriqueceu e muito os nossos conhecimentos sobre a temática da contratação eletrônica. Obrigada, professora Antônia. Obrigada, professor Fabiano, por essa brilhante palestra. Foi uma honra fazer parte da comissão organizadora do evento. Professora Cláudia, suas palavras finais, então, para fecharmos. Eu fico muito feliz com esse evento, que foi, ao mesmo tempo, muito sólido, né? Mas também é muito útil a todos, e acho que é o início de uma longa caminhada que todos nós poderemos nos unir para, junto com os nossos colegas da rede Brasil-Alemanha de pesquisas em direito do consumidor, pensar esse mundo digital e que agora se tornou urgente com a pandemia, e imagino que logo depois de pautado o projeto de lei 3515, nós teremos que, sobre superendividamento, nós teremos que nos voltar para o 3514, e com isso abre uma janela de oportunidade de fazer sugestões. Eu sei que a professora Antônia tem essa sugestão de fundo europeu, né, sobre
quem sabe, essa ideia de aumentar o prazo de arrependimento e retirar o arrependimento de algumas hipóteses. Eu acho que é bem possível que nós consigamos fazer todos juntos, não é, uma sugestão interessante. Semana passada tivemos a professora Laura Chertel Mendes, que falou sobre proteção de dados, que também é um ponto importante, autodeterminação do consumidor e dos seus dados pessoais nesse mundo eletrônico, né? Existe vamos também falar aqui nas nossas palestras sobre a economia do compartilhamento, né, que traz outros detalhes e outras, vamos dizer, um mundo novo, digital, não é? Acho que realmente, e queria agradecer muito a esses grupos de pesquisa, a esses pesquisadores, né, que nos orgulham muito e que, ao mesmo tempo, têm sugestões importantes para a melhoria do direito brasileiro. Muito obrigado, foi um momento realmente alto do nosso CDA, e com isso passaria a palavra a Cristiane Killing para fazer o encerramento pelo centro. Oi. Então, professora Antônia Clay, professor Fabiano Menck, muito obrigado pela excelente palestra, que, como eu sempre digo, como leiga do direito, sempre aprendo com vocês e acho que, pela organização da professora Cláudia, essas palestras têm sido muito esclarecedoras também a um público leigo. E hoje nós estamos na 5ª conferência e eu queria agradecer especialmente a 2 grupos de pessoas que também estão nos ajudando muito a que as conferências aconteçam, mas elas não aparecem aqui. Então, é a nossa equipe lá do CDA, que é o Paulo Esopo, a Adi Sanches e a Heidi Hoffmann. Queria agradecer a eles, que são responsáveis pela divulgação, pela emissão dos certificados, pelas inscrições. Então, para eles, o meu agradecimento. E queria agradecer também nominalmente a todos os mestrandos e doutorandos e graduandos que têm nos ajudado. A Patrícia Durante, a Bianca Conrad, a Laila Molitermo, que lá da Argentina conseguiu nos ajudar na nossa 2ª conferência, a Maria Luísa Targa, o Guilherme Musselin, a Daniela Cravo, a Vitória Paganella, que apesar de não aparecerem aqui, estão por trás de todas essas conferências, e a eles, então, meu muito obrigada. E obrigada a Marcela, a professora Cláudia. Então, encerramos, infelizmente, esse momento. Muito obrigada a todos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau.